pessoal, como vocês estão? Continuam se cuidando? Espero que sim, né? Nesse momento vocês estejam tomando todos os cuidados necessários que nós já falamos. Nós continuamos com o nosso formato das aulas em formato de vídeo, damos sequência ao nosso conteúdo. A professora aqui tá mais calma, tá menos estressada, tá mais acostumada com relação a esse formato de aula, né? Gravar esses vídeos. Na outra semana foi bem difícil, como tinha falado para vocês, essa interação que nós não temos, que é gravando para a câmera, não tem a sala de aula, é bem difícil, é bem diferente do que a gente está acostumado, serve até para a gente valorizar muito essa questão da sala de aula, nosso contato. Vamos, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mas antes, só quero falar para vocês que essa vida de professor e youtuber não é fácil. Vocês recebem 30 minutos de aula, mas o tempo que a gente perde, o trabalho que dá, então é um tempão, é um trabalhão para gravarmos esses 30 minutos em média de aula que nós temos. Então, por isso que todos os vídeos que vocês receberem de todos os professores, todas as aulas, valorizem muito, pessoal, porque é bem difícil mesmo, não é fácil. A gente tá saindo de um lugar assim totalmente diferente do que a gente estamos indo, né? Estamos num lugar, no caso, gravando essas aulas, totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então é bem difícil mesmo. Com relação aos nossos conteúdos, então vamos dar continuidade para esses conteúdos. Espero que da aula passada vocês tenham entendido o conteúdo bem, que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês nesse momento dos conteúdos com relação à nossa apostila, que vocês tenham feito o exercício, que vocês tenham conseguido também ter feito os exercícios. Outra coisa, espero que vocês estejam fazendo durante a semana, né, esses exercícios, não estejam deixando acumular, porque vocês recebem, né, todos os dias, pelo menos 2 vídeos de 2 disciplinas diferentes. Então, se vocês verem, vocês deixarem isso acumular durante muito tempo, vai virar uma bola de neve e vocês não vão conseguir assistir todos os vídeos, vocês não vão conseguir fazer todos os exercícios. Então, tentem deixar uma rotina para vocês durante a semana, fazer uma rotina como se fosse a mesma rotina da escola. Então, recebe aquele vídeo, assiste, faz os exercícios, para não deixar acumular mesmo, pessoal. Então, tentem, né, nesse momento, ter um pouco desse ambiente como era na escola, dessa questão da rotina. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então, mas antes da gente continuar a nossa matéria, deixa o like de vocês no vídeo, é importante, né, para a professora aqui saber que vocês estão assistindo o vídeo, e vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, na nossa disciplina. O conteúdo que a gente vai estar observando agora é o conteúdo da página 36 da apostila de vocês. Então é um conceito dentro da física que é chamado de eletromagnetismo. Então nós vamos estudar, né, essa questão do eletromagnetismo. Já está observando que tem o conceito junto à parte da eletricidade que a gente já estava vendo, então por isso que o nome é justamente eletromagnetismo, a questão da eletricidade junto com a parte magnética. Então isso que a gente vai estar observando. Então, dando continuidade ao conteúdo, o que é o eletromagnetismo, né? Denomina-se a disciplina científica que estuda as propriedades elétricas e magnéticas da matéria, e em especial as relações que se estabelece entre elas. Então, o que seria, né, a relação que nós temos? A eletricidade e o magnetismo, eles se desenvolveram, né, dentro da física, no caso, independentemente, por muito tempo, até a descoberta da relação entre essas duas áreas. E aí sim, dando a origem a essa parte da física chamada de eletromagnetismo. Dentro do eletromagnetismo, a gente vai ver os conceitos, né, muitas vezes sobre os ímãs. Então, o que são ímãs? Então, ímãs são corpos que geram campo magnético ao seu redor.
já vamos ver o que é esse conceito de campo magnético. Os ímãs também são materiais que têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs. Tá, esse conceito aí, né, os ímãs, eles geram esse campo magnético ao seu redor. O que seria isso? Então, esse campo magnético, ele é a concentração do magnetismo, onde é criado em torno de uma carga magnética e num determinado espaço. E é justamente o ímã que cria esse campo magnético. Então, é justamente esse local que você vai ter o ímã e toda a sua volta que vai ter esse magnetismo é esse campo magnético, tá? Então, a gente vai ouvir falar bastante sobre esse conceito do campo magnético. Continuando com o conceito de ímãs, então, apresento dois polos magnéticos, que são denominados de polo sul e polo norte. E esses polos são indivisíveis. Isso quer dizer que ao cortar um ímã, né, ao meio, surgem dois novos ímãs. Então a gente pode ter o conceito, pensar como eles têm o polo norte e polo sul. A gente pode pensar que quando a gente corta um ímã, você vai ter em um pedaço desse ímã cortado o polo norte e no outro pedaço o polo sul. Não. No ímã, quando a gente acaba, né, fracionando esse ímã, cortando esse ímã, o que acontece automaticamente? Você corta ele, você vai ter dois novos ímãs. Então, se são dois novos ímãs, você vai ter nesses dois novos ímãs, tanto o polo norte como o polo sul. Se você dividir esses dois ímãs também, que você já fracionou lá em cima, você também vai ter 4 ímãs, e cada um desses ímãs também vão ter a sua parte norte e a sua parte sul. Então, sempre é assim com relação aos ímãs. Você nunca vai conseguir dividir, né, quebrando, no caso, esse ímã, você não consegue dividir a parte norte e a parte sul. Quando você sempre fraciona o ímã, você vai ter a formação de um novo ímã, conservando os seus dois polos. Vamos para um outro conceito, né, dentro dessa parte do eletromagnetismo, que são as linhas de campo magnético. O que seriam, né, essas linhas de campo magnético? São sempre fechadas, elas nunca se cruzam, então a gente pode observar aqui que elas são fechadas mesmo, ó. Elas acabam não se cruzando, a gente tem uma de um lado e outra aqui. E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Então, o que acontece? É aquela questão que a gente estava falando do campo magnético, né? Onde a gente tem o ímã e toda a porção em volta dele também sofre essa questão magnética. Então, é justamente isso. Então, o que acontece? As linhas de indução do campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Então, é isso que a gente consegue observar aqui, ó, nesses triângulos, mostrando a direção. Então, justamente a indução, ela acaba saindo da parte norte, a gente consegue observar, e ela acaba entrando aonde? Na parte sul, onde a gente tem a representação. Então, N norte, S sul. Sai pelo campo magnético, pelo polo, né, no caso, o polo magnético norte, e acaba entrando no polo sul. Então, é sempre esse conceito que nós temos. E, além disso, né, a região dos magnetos, de onde saem as linhas de indução, ela pode ser chamada também de norte magnético, e a região onde a gente tem essa entrada, né, aqui no polo sul, no caso, a gente pode chamar também de sul magnético. Então, a gente pode chamar, né, a questão do polo norte e polo sul, ou podemos chamar de sul magnético ou norte magnético. Vamos para a denominação dos tipos de ímãs, né? Como estamos falando dos ímãs, nós temos dois tipos que a gente acaba encontrando, né? Um desses tipos a gente acaba encontrando na natureza. Justamente por isso é chamado de ímã natural, que são encontrados, né, como eu acabei de falar, ali na natureza, e não precisam de interferência humana para atrair
os materiais. Então eles não precisam de interferência nenhuma humana para ter a sua propriedade magnética. A substância, por ela só, já tem esse campo magnético, né? Já tem essa força de aproximação, então, com materiais, principalmente metais. Um exemplo que nós temos de tipos de ímãs é a magnetita. Eu coloquei a imagem aqui para vocês observarem, que ela é um mineral magnético e é formado por 2 óxidos de ferro. Então esse é um exemplo que nós temos de ímã natural. Por outro lado, nós temos também os chamados ímãs artificiais. O que seriam esses ímãs artificiais? Então são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs, que é um processo chamado de imantação. Então, pela natureza deles, eles não conseguem ter essa propriedade magnética. Somente quando são aproximados de ímãs, né, eles conseguem ter uma interação ali com ímãs, aí sim esse material ele consegue ter essa propriedade magnética também. Então, esse processo a gente chama de imantação. Então, com relação a essa imantação, foi como que eles conseguiram descobrir essa propriedade. Então, foi observado, né, que um pedaço de ferro colocado nas proximidades de um ímã natural adquiria também essa propriedade magnética igual ao ímã. Então, obtendo assim o que eles chamaram inicialmente de um ímã não natural. Agora a gente chama de ímã artificial ou ímã fake, que a gente pode falar, né, no caso. E isso também acontece, ele acaba sendo um ímã provisório. Ele acaba tendo essa propriedade magnética durante um tempo. Se você não estiver colocando esse material, por exemplo, ali o ferro, em exposição com esse ímã natural, ele vai perder essa propriedade, porque não é da natureza dele. Então você precisa aproximar de um ímã para ele poder ter esse processo de imantação que a gente chama, tá? Essa imantação, ela pode acontecer, né, pela aproximação de um ímã, e ela pode acontecer também com o auxílio da passagem da corrente elétrica. Quando acontece com a passagem da corrente elétrica, a gente chama de eletroímãs, que a gente vai falar um pouquinho, né, no próximo slide, quais são as finalidades, para que eles são utilizados. Então, tem esses 2 jeitos de a gente ter esse processo de imantação, então, pela aproximação de um ímã ou através de uma corrente elétrica, tá? E aqui no exemplo, eu coloquei para vocês a bússola, né, que a nossa bússola, ela é um exemplo desse ímã artificial, que ela se orienta com o campo magnético da Terra. E dessa forma, ela consegue dar as orientações, né, de direções para nós, quando necessário. Então, o campo magnético que faz ela exercer a sua função é justamente o campo magnético da Terra. A gente vai falar um pouquinho para frente também. Então, vamos para o conceito, né, de um eletroímã. Então, o eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenoide, que é uma bobina. Quando uma corrente elétrica passa pelas espiras da bobina, cria-se um campo magnético com a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos. Então, o que nós temos aqui na imagem? Temos o eletroímã, né, mostrando essa questão, esse solenoide, que nós temos essa bobina em volta desse núcleo de ferro. E temos um ímã também, ambos estão mostrando o campo magnético deles, né? Então, aqui nós temos o campo magnético do eletroímã e aqui nós temos o campo magnético do ímã. Então, podemos observar, né, que no eletroímã as linhas de campo entram em uma extremidade e elas saem na outra extremidade. Então, é isso que a gente consegue observar aqui. E no ímã, elas entram em um polo, né, que nós já sabemos que a entrada acontece pelo polo sul, e elas saem pelo polo norte, né? Então, o que acontece? Isso ocorre de maneira praticamente igual. Foi por esse motivo, então,
que, por esse motivo, por eles apresentarem comportamento semelhante, né, o eletroímã apresentar esse comportamento semelhante a de um ímã com a corrente elétrica, que esse dispositivo ficou chamado justamente de eletroímã. Então ele cria essa propriedade dele justamente quando ele é exposto a uma corrente elétrica. Aí ele consegue ter essa propriedade igualmente ao ímã. Então por isso que ele é chamado de elétron, da eletricidade, e o ímã, a questão magnética. Então vamos lá para as aplicações dos eletroímãs, né? Então o que acontece? Como vimos, né, esses eletroímãs, eles funcionam com eletricidade. E eles estão ao nosso redor, muitas vezes, sem a gente até mesmo acabar percebendo. Então, o que acontece? Às vezes, esses eletroímãs, eles estão sendo utilizados em portos, às vezes eles são utilizados em shows, né, cinemas, que a gente acaba indo, e às vezes na nossa casa, até mesmo em portas, em portões, acaba se utilizando esse eletroímã e a gente nem sabe, porque não temos, às vezes, o conhecimento desse conceito, o que seria esse eletroímã. Então, a gente acaba utilizando muito, às vezes, até mesmo sem saber. Então, os eletroímãs, eles têm muitas aplicações. Então, como algumas delas, né, que eu coloquei aqui para vocês no slide como exemplo, eles podem ser utilizados em motores, em campainhas, em telefones, em indústria de construção naval e em guindaste eletromagnético. Então, não sei se vocês já se perguntaram como que funciona, né, esse guindaste, às vezes lá que o ferro velho consegue levantar um carro. É justamente essa propriedade eletromagnética. Então, você tem, né, esse ferro, como a gente falou, essa questão da bobina, e ele é ligado numa corrente elétrica e acaba tendo essa propriedade. Então, é dessa forma que funcionam esses guindastes. Então, é através de um eletroímã. Vamos dar continuidade lá. Fenômenos magnéticos. Aí vamos entrar em um outro conceito. Dois ímãs em forma de barra, quando aproximados um do outro, apresentam uma força de interação entre eles. Então, quando eles são, né, expostos, são aproximados um do outro, eles têm essa interação, essa aproximação. Eles são atraídos com maior intensidade por certas partes do ímã. Então, o que acontece? Nós já sabemos que os ímãs, eles possuem tanto o polo norte como o polo sul. Essa interação, né, a gente só vai conseguir ter entre os ímãs essa força de aproximação deles quando a gente tiver polos opostos. Então, se a gente tiver polos iguais, o que vai acontecer? Se a gente tentar aproximar um polo sul de outro polo sul do ímã, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir juntar, você vai fazer força ali, você vai tentar aproximar eles, e a tendência deles é o quê? Se afastarem, tá? Eles se repelem. E os polos diferentes, eles têm a atração. Então, por isso que a gente coloca, às vezes, nem precisa ser bem pertinho, você coloca próximo um ímã de outro, e eles acabam se aproximando, né? Então, a gente está falando a questão do ímã, a gente não está falando a questão lá com, às vezes, com moeda, a questão do ímã mesmo. Você tem dois ímãs e você tenta aproximá-los, né, dependendo como que você, em que polo você tiver ao lado dele, você não vai conseguir às vezes aproximar. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, né? Tem dois ímãs, tem um lado que vocês, logo que vocês colocam, eles já se aproximam, eles já se juntam. Lembra que eu já tinha falado para vocês lá na aula, os opostos se atraem, né? Eles já se juntam. E o que acontece? Quando a gente tem polos iguais, como a imagem está mostrando aqui, então polo sul com polo sul, o que vai acontecer? Ele vai se afastar. Então a gente tenta fazer a força, né, de juntar esses ímãs, e eles não se juntam, eles ficam, né, se afastando. Justamente por isso, a gente está tentando juntar dois polos iguais, então eles vão se afastar. Tá? É aquele conceito que a gente tinha das cargas elétricas lá, que a gente viu, todo aquele conceito. Então, o conceito dos ímãs também entra nisso, tá? Os opostos se atraem, então os diferentes se atraem, e os iguais se repelem.
Outro fenômeno magnético que nós temos, que na verdade foi a primeira aplicação que nós tivemos, foi a questão da bússola. Então a bússola foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. Ela é constituída por um pequeno ímã em forma de losango, né, que nós temos aqui. Pode ver que todas as bússolas, elas têm esse losango, que a gente chama também de agulha, que é a agulha magnética, na verdade, que pode movimentar-se livremente, dando a nossa direção. Então, ela vai dar a direção para nós justamente o quê? O norte geográfico e o sul geográfico, né? Como nós temos a representação no desenho da bússola mesmo. Por que eu estou falando para vocês o norte geográfico e o sul geográfico? Porque a gente já vai entrar em um outro conceito do nosso planeta, tá? Que foram pesquisas que descobriram que a nossa Terra, ela é um grande ímã. Então, por isso que temos esse conceito aqui de norte geográfico e sul geográfico. Então, aqui é o funcionamento, né, dessa bússola. Então, o polo norte do ímã aponta aproximadamente para o polo norte geográfico. O polo sul do ímã da bússola aponta aproximadamente para o polo sul geográfico. Então, né, iguais. O polo sul da bússola vai estar apontando para o polo sul geográfico. O norte da bússola vai estar apontando para o norte geográfico. Então, isso é de maneira igual que nós temos, tá? Dentro da bússola e a questão geográfica. O que acontece o conceito, então? Como eu falei, né, a nossa Terra, ela é considerada como um grande ímã. Então, o que acontece? O planeta Terra, né, como eu acabei de falar, é um gigantesco ímã. Então, uma tese decorrente de várias pesquisas geológicas, né, recentes, afirmaram que a Terra, no caso a parte central do nosso planeta Terra, é constituído de ferro fundido, ferro derretido, o qual possui correntes elétricas. Então, se ele tem essa, né, a gente tem um metal que tem essas correntes elétricas, então acaba sendo o quê? Responsável pelo campo magnético do nosso planeta Terra. Então, o que acontece? A Terra se comporta como um grande ímã, cujo polo magnético norte é próximo ao polo sul geográfico e vice-versa. Então, é o que nós temos aqui, né? Ó, o norte geográfico da Terra e nós temos o sul magnético. Eles são inversos. Nós temos o norte magnético e o sul geográfico. Então, os polos geográficos e magnéticos da Terra não coincidem. Eles são os opostos. O que acontece? Então, pela denominação, né, adotada para os polos magnéticos, o norte geográfico da Terra, ele está próximo ao polo sul magnético do nosso planeta. E como polos diferentes se atraem, o polo norte magnético, né, no caso de uma bússola, vai estar apontando para o polo sul magnético da Terra. Tá? Então, por isso que nós temos o funcionamento da bússola. Então, sempre a bússola, né, como a gente estava falando do ímã ali, o fenômeno que nós temos magnéticos, o ímã, ele tem, né, essa questão do polo norte e o polo sul. Lembrando que o ímã a gente não consegue aproximar, né, esses dois ímãs se eles tiverem polos iguais. Então, por isso que a nossa Terra, ela tem a sua parte magnética diferente da parte geográfica. Então, onde a gente tem o sul magnético, nós temos o norte geográfico. E isso coincide com a bússola. Onde nós temos o sul geográfico, né, da nossa Terra, nós temos o norte magnético. Então, isso acaba, por isso que a bússola consegue funcionar, justamente pelo campo magnético que nós temos da nossa Terra. Isso é chamado de magnetosfera, tá? Esse conceito aí que foi estudado, né? Esse conceito geológico que foi estudado e trouxe para nós justamente a comprovação desses, como a bússola pode ser utilizada. Agora vamos falar um pouco sobre a história do eletromagnetismo, né? Então, assim como os fenômenos elétricos,
os fenômenos magnéticos também são conhecidos desde a antiguidade. E as primeiras observações desses fenômenos magnéticos, eles vêm desde essa época, né? E acredita-se que essas observações, elas foram realizadas pelos gregos em uma cidade denominada Magnésia. Então a gente consegue observar aqui, né, no desenho que eu trouxe para vocês. Então eles verificaram que existia um certo tipo de pedra que era capaz de atrair pedaços de ferro, que agora nós sabemos que é a chamada magnetita, né? Então esse fenômeno de atração, né, que nós temos desses minerais, como eu falei para vocês, é chamado, né, esse mineral ele é chamado de magnetita, que é um ímã natural que nós temos, que ele pode ser encontrado na natureza, e alguns metais como o ferro, né? Então acaba tendo essa atração da magnetita com o ferro. Então foi dessa forma que começou o primeiro estudo, né, sobre essa questão do eletromagnetismo. Mas como eu falei para vocês, nessa época não era chamado assim, né? Eles sabiam que tinha essa questão magnética, né, mas ainda nem se falava com relação ao eletromagnetismo, que sabemos que é outro conceito, é um pouco mais recente. Mas essa questão do magnetismo, ele já era estudado desde a antiguidade lá pelos gregos. Então, forças de origem elétrica e magnética foram observadas em contextos independentes. Porém, na primeira metade do século XIX, um grupo de pesquisadores conseguiu unificar os dois campos de estudo, constituindo assim uma nova concepção da estrutura física dos corpos. Então, a partir somente do século XIX é que foi unificada essa questão do eletromagnetismo. Até então, essa parte da física ela era estudada separada, a questão elétrica e a questão do magnetismo de formas independentes, né, separadas. E aí só após o século XIX é que agruparam e começaram a estudar de forma conjunta, que agora nós sabemos que tem muita relação, né, próxima a esses conceitos. Qual a relação, então, entre a eletricidade e o magnetismo? Essa pergunta foi feita há 200 anos atrás por Hans Christian Ørsted. Então, Ørsted fazia experimentos com circuitos elétricos próximos a uma bússola. Então, Ørsted é esse senhorzinho que vocês estão vendo aqui na imagem. Ørsted não sabia, mas nascia ali uma nova interpretação da física, né? Mesmo ele estudando, fazendo esse experimento dele, até o primeiro momento ele não tinha esse conceito, né? A partir dali que começou a ser estudado. Então, o experimento de Ørsted, né? Então, em 1820, Ørsted obteve prova experimental da relação eletricidade e magnetismo. Ao aproximar uma bússola de um fio de arame que unia os dois polos de uma pilha elétrica, descobriu que a agulha imantada da bússola deixava de apontar para o norte, orientando-se para uma direção perpendicular ao arame. Então, o que acontecia, né, nesse experimento? Então, esse experimento levou o Ørsted à conclusão que uma corrente elétrica ela é capaz de produzir fenômenos magnéticos. E a esses fenômenos observados, né, pela interação das características elétricas e toda essa questão magnética, deu seu nome, então, de eletromagnetismo. Nesse experimento que ele fez, ele conseguiu observar bem isso. Por quê? Então, nós temos aqui a representação na primeira imagem. Vocês podem ver, a lâmpada está apagada, então isso quer dizer que não está passando corrente elétrica pelos fios, né, pelos fios condutores. Então, o que acontece? A bússola, ela está com a sua agulha, né, de maneira normal ali, apontando para o seu norte e o sul normalmente, então sem se mover. Quando essa lâmpada ela está acesa, então isso quer dizer que está passando corrente elétrica aqui, ó, bem próximo da bússola, né, encostada nas duas partes da bússola. Olha o que acontece aqui, ó, com a agulha, ela se move, né? Então, como ele falou ali, de maneira perpendicular,
né, o arame. Então, o que que acontece? Ele conseguiu observar, né, a conclusão desse experimento dele é justamente isso. Quando você tem essa propriedade, nessa passagem da corrente elétrica, você tem essa propriedade do magnetismo. Então, foi a partir desse momento, há 200 anos atrás, que começou a ser estudada essa parte, então, da física, chamada de eletromagnetismo, juntando essas duas áreas, né, que até então eram estudadas somente individuais. Então, a lei, depois desse experimento, né, a observação de Ørsted, dessa corrente elétrica, ela possui efeitos magnéticos, foi complementada, né, mais tarde, então, pelos experimentos do inglês Michael Faraday. Então, lá em 1831, Michael Faraday observou que se um ímã estiver em movimento em relação a uma espira, poderá haver a geração de uma corrente elétrica. Então, em algumas experiências, tá, do Faraday, ele percebeu que ao introduzir um ímã em uma bobina, ela acusava uma presença de corrente elétrica na mesma, né? Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, mas então antes desse vídeo, então aqui seria, antes de eu rodar o vídeo, eu vou mostrar aqui só para vocês como que seria esse experimento. Então, nessa bobina, e quando você aproxima o ímã, né, dessa bobina aqui, você tem uma passagem de corrente elétrica, você tem a formação da corrente elétrica. Então, essa descoberta, né, da indução do eletromagnetismo possibilitou a invenção de vários instrumentos que nós, né, acabamos utilizando. Entre eles estão os motores elétricos, que são fundamentais para o funcionamento, né, de vários eletrodomésticos que nós temos em casa, como, por exemplo, liquidificadores, motor de geladeira, bombas de água. Então, diversas finalidades que nós temos em casa, aparelhos domésticos, que esse experimento foi de fundamental importância para ser feito esses motores, então, que nós utilizamos hoje em dia, né? E também foi importante para a formação dos transformadores, né? Que são os transformadores que nós temos nos postes. Eles são indispensáveis em praticamente todos os eletrodomésticos que nós temos. Por quê? Porque os componentes eletrônicos, né, esses eletrodomésticos, eles não conseguem operar com a tensão que é fornecida pelas companhias companhias energéticas. Então, o que acontece? Justamente esses transformadores, eles fazem, né, a gente conseguir utilizar esses eletrodomésticos com a questão da tensão elétrica que esses nossos aparelhos suportem, tá? Então, vamos agora para esse experimento, né? Vou passar um videozinho aqui para vocês. Então, o vídeo ele vai mostrar como é gerada essa corrente elétrica com a aproximação do ímã em uma bobina. Então, vai rodar. Nesse experimento eu vou usar uma bobina acoplada a um amperímetro. Quando eu aproximar esses conjuntos de ímã de ferro, neodímio e boro, que são extremamente potentes, eu vou induzir uma corrente nessa bobina. A direção da corrente vai depender se eu estou aproximando ou afastando. E você observa isso aí no multímetro, pelo sinal da corrente obtido. Então veja só, ao aproximar, olha o que acontece. Tem uma corrente positiva. Se eu deixar esse ímã ali no centro, eu não tenho corrente. Se eu afastar esse ímã do núcleo aqui da bobina, eu passo a ter uma corrente negativa. Vamos dar um zoom aqui, ó. Aproximando, corrente positiva. Afastando, corrente negativa. Certo? Vamos ver como a lei de Faraday nos ajuda a entender esse fenômeno. Então, pessoal, o experimento ele mostrou justamente isso, né? Essa questão do ímã que nós temos, né? Então, essa lei
de Faraday, ela é fundamentada justamente na variação do fluxo magnético com o tempo. Vocês conseguiram observar ali, né, quando era aproximado essa parte, esse ímã, ele era aproximado na bobina, era gerada uma corrente elétrica, mas se ficasse muito tempo ali, essa corrente elétrica ela era zerada. Então ficou claro que o fato do ímã permanecer entre a bobina não produz uma corrente elétrica no fio, mas a variação, daí sim, de você ligar e desligar ou afastar e aproximar o ímã, isso sim faz a produção de corrente elétrica. Então foi justamente esse experimento que o Faraday ele, né, realizou e foi, né, de fundamental importância para o nosso, que é de fundamental importância na verdade para o nosso dia a dia, né? Então vamos lá, para continuação, né? A lei de Faraday também, por isso que ela é chamada também de indução eletromagnética, justamente pelo experimento que a gente acabou de ver no vídeo. Então, e é com base a esse princípio que a maioria das usinas de energia elétrica funcionam. Com a rotação das turbinas, converte-se energia mecânica em energia elétrica. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês na foto das usinas hidrelétricas, né? Então, por exemplo, essas usinas, as turbinas, né, que a gente encontra nessas usinas, elas giram devido ao impulso da queda da água, a força, né, que a gente tem dessa queda, provocando um movimento relativo entre quem? Entre as espiras, as bobinas e o ímã. E dessa forma, essa usina hidrelétrica ela consegue converter o quê? Energia mecânica da água em energia elétrica. Então é dessa forma, né, que então, para vocês verem como foi de fundamental importância essa lei, né, para o nosso dia a dia, para toda a questão que a gente utiliza. Então foi muito importante. E temos uma outra parte, um outro aparelhinho aqui, que é o dínamo. Tá? Então o dínamo ele é um dispositivo composto de um ímã e espiras que gera corrente elétrica, convertendo o quê? Energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética, que a gente tinha falado já, né? Então, quando a gente tem esse dínamo, né, que eu até circulei aqui para vocês, de roda em uma bicicleta, então por meio do fenômeno da indução eletromagnética, é capaz de gerar energia elétrica a partir do movimento, justamente o movimento das rodas, a energia mecânica, e funciona, né, de forma similar ao que fazem as usinas. Então é justamente esse movimento aqui que nós temos, o movimento, a energia mecânica, né, desse movimento das rodas, vai converter energia elétrica. E com base nesse dínamo, né, nesse dispositivo, eu vou deixar uma sugestão para vocês, não sei se já chegaram a assistir o filme, né, um filme que tem até na Netflix, que é O Menino que Descobriu o Vento. É muito bom esse filme, né, ele é baseado numa história real e mostra justamente um menino, né, na África, que ele conseguiu, através de um dínamo, levar corrente elétrica para toda a sua colônia ali, onde ele vive, né, onde ele vive. E ele recebeu vários prêmios, né, com isso ele foi convidado para algumas universidades, então é muito legal. Quem não assistiu, né, eu recomendo muito vocês assistirem esse filme, porque é bem legal a história mesmo. Tá? E agora, né, não podíamos deixar de passar as atividades para vocês. Então, pessoal, as atividades eu vou passar tanto da apostila, dessa vez, como do livro de atividades também. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 1, do exercício 1 ao exercício 5, das páginas 40 e 41 da apostila de vocês. No livro de atividades, vocês vão fazer os exercícios 18 ao 20, das páginas 13 e 14, e o exercício 1 ao 6, das páginas 18 a 20, tá? Então, como eu já tinha falado, não deixem de tirar dúvida de vocês. Se tiverem dúvida, pessoal, comentem, por favor, tá? Então, galerinha, a nossa aula por hoje é isso. Toda quarta-feira nós temos vídeo novo no canal, tá? Então aguardem semana que vem a nossa nova aula, para vocês não perderem as nossas aulas. Então se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho, sempre quis falar isso.
E não esqueçam, né, de tirar as dúvidas de vocês, de colocar nos comentários o que vocês tiverem em dúvida com relação ao conteúdo, o vídeo que vocês assistiram, ou se vocês tiverem dúvidas com relação aos exercícios que vocês estão resolvendo, né, da apostila e do livro de atividades. Então é isso por hoje, né? Se cuidem, fiquem em casa, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, tá? E até a próxima aula. Beijo pra vocês!